Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez, é uma grande alegria ter você em nosso programa Propósito de Vida. Eu tenho certeza que nesta manhã passaremos momentos agradáveis na presença do Senhor. Para dar início à nossa programação, te convido a meditar comigo na palavra do Senhor. Peço para que você abra no texto sagrado, no livro de João 16:33, que nos diz: No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Neste texto, o próprio Jesus nos ensina que durante a vida terrena enfrentaríamos muitas crises e muitas lutas diárias. No entanto, nos recomenda a ter bom ânimo, pois seremos mais do que vencedores em seu nome. Eu não sei qual a área da sua vida que você está enfrentando algum tipo de crise, mas eu te convido a assistir a mensagem a seguir e entender por que as crises existem e também o que fazer para superar e vencer cada uma delas. Fique conosco, convide mais alguém para estar com você. Assista esta mensagem. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Amém? Irmãos, vivemos um tempo, vivemos uma época que talvez os jornais, os sites, a maioria dos meios de comunicação tem uma palavra, tem uma frase, tem uma expressão que está sendo comum no uso diário dos nossos meios de comunicação. A palavra que nós mais temos ouvido no início deste ano talvez seja a palavra crise, né? Várias e várias circunstâncias políticas, econômicas, sociais, ambientais têm nos levado a refletir e ouvir. E todas as vezes que nós ouvimos essa palavra, a palavra crise, nos vem à memória a imaginação, nos vem à memória o pensamento de algo que traz dor, de algo que traz angústia, de algo que traz preocupação, de algo que traz aflição, de algo que nos traz íntima situação de pensar sobre o que é que está acontecendo. Então, eu quero te dizer que Israel também aqui, neste versículo, estava vivendo e, por que não, passando por uma situação de grande crise, de grande aflição. A Bíblia diz: eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Eles estavam aqui vivendo um momento de grande crise. Eles estavam aqui diante de uma situação de grande aflição. Estavam no cativeiro de Babilônia. Eles achavam que essa situação era para matar os seus sonhos, para matar todas as suas promessas, inclusive para matar a sua vida. A aflição foi tão grande, a aflição foi tão profunda que chegaram a pensar que morreriam, chegaram a pensar que não iriam suportar. Mas o Senhor estava dizendo: eu apenas estava te purificando, eu apenas estava gerando em você crescimento, eu estava apenas afastando aquilo que não me agradava, eu estava apenas purificando, não como a prata. O Senhor está dizendo aqui: não como a prata, mas eu provei-te na aflição. Às vezes, nós vemos acontecer isso também com alguns animais. E por que não dizer o caso da lagarta, que às vezes, depois de um tempo, depois de um determinado espaço de tempo em sua vida, vai para o casulo e entra num processo chamado das crisálidas, da crise, crisálidas.
e fica ali dentro daquele casulo e acha que não vai suportar, e aquele casulo vai ficando apertado e a crise vai aumentando e a crise vai apertando e de repente, com aquela crise, com aquele aperto, ela surge uma borboleta que vai saltar e enfeitar os nossos jardins. Às vezes a crise é assim, irmãos. Às vezes, para melhorar, às vezes tem que piorar. Às vezes, antes de ficar bom, vai ficar ruim. Antes do cálice doce vem o cálice amargo. Às vezes é assim. Também é assim com a águia e os seus filhotes. Ela prepara o ninho, coloca embaixo do ninho espinhos, depois coloca as folhas mais macias. Os espinhos são para proteger dos predadores e em cima são as folhas macias. Mas quando os seus filhotes vão crescendo, eles vão ficando pesados e vai furando aquela folha macia e começa então os filhotes pisarem no espinho e falam, ai, começam então a sentir dor. E a águia fala, ó, você tem que sair daí, você tem que dar o seu primeiro voo. A vida também é assim. No livro de Isaías 40:31, a Bíblia diz também sobre a águia, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia e não se cansarão. Irmãos, crise, algo que gera transformação, gera mudança. E eu quero te dizer uma coisa, todos nós vivemos em crise. Todos nós vivemos em crise. O planeta Terra tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas, entre todos os seus continentes e países. Não existe uma pessoa sequer que em alguma área da sua vida, em algum assunto da sua história, não esteja vivendo um momento de crise. Desde a sua concepção, desde quando você foi concebido no ventre da sua mãe, até a sua morte, você passa por crise. Para a mãe gerar uma criança, ela passa por crise. A barriga começa a pesar e aquilo já não começa a ficar fácil. Para ela andar para cá e para lá já é difícil, para pegar ônibus é difícil. Quando chega na fila ou na fila de qualquer instituição, ela já é prioridade porque ela está em crise. Existe uma crise. E o feto que está na barriga também está em crise, porque ele está num local apertado, tenta se movimentar, por vezes tenta chutar, e existe ali uma crise. E com 9 meses, existe então a ruptura da bolsa. Com 9 meses, existe a ruptura. E a mãe começa novamente em crise. Contrações, pressões, uma pressão para baixo. Perceba você que até na hora de nascer você já começa com a pressão de te empurrarem para baixo. Já querem te empurrar para baixo. Até na hora de nascer. Existe aí uma crise. Você nasce, tenta respirar, já chora porque ardeu os pulmões. O primeiro choro é porque até então não tinha entrado o oxigênio no pulmão. E aí então existe a primeira crise, dor. Né? Já sente sede, já sente frio e já sente fome. Crise de fome, crise de sede e crise de frio. Então, não existe ninguém sequer que não viva uma situação de crise. Já nascemos morrendo. A partir do momento que você nasce, as suas células já começam a morrer e já começam a se renovar. Já nascemos morrendo, né? Então, todos passamos por crise. A Bíblia, de capa a capa, do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, descreve, narra várias situações de crise. Em Gênesis capítulo 1, verso de número 2, a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 1, verso de número 2, que a terra era vazia, né? Havia ali situações de abismo, então ali já havia uma determinada crise. Eu quero te dizer algo. Quando o primeiro casal desta terra pecou, quando o primeiro casal deste mundo pecou, também começaram a viver crise. A Bíblia diz que Deus se apresenta a eles e diz, no livro de Gênesis 3, 16 e 17,
falou para Eva: vou multiplicar as suas dores de parto. Agora as dores serão multiplicadas. Antes não tinha tanta dor para você gerar um filho, mas agora eu vou multiplicar as suas dores. Para Adão ele falou assim: agora você vai comer da terra, mas vai derramar o suor do seu rosto para comer dela. Falou para a terra também: a terra será amaldiçoada, ela já vai gerar espinho e vai gerar brolhos. Todos em crise, a mulher com dores de parto, o homem tendo que trabalhar e a terra gerando espinho e gerando abrolho, crise. E eu quero te dizer algo: a Bíblia tem um plano de redenção, mas se o nome não fosse de redenção, ela seria a história das várias crises, a história daqueles que viveram crise. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 25, que existia uma mulher com um fluxo de sangue, que há 12 anos tinha aquele fluxo de sangue. Ou seja, ela vivia uma crise há 12 anos. A Bíblia também diz, no livro de Atos, capítulo de número 14, verso de número 8, que existia um coxo, desde a nascença, um homem adulto, que não conseguia andar, vivia numa crise desde quando nasceu. E aí o apóstolo Paulo se apresenta a ele, faz uma oração e ele, com muita fé, fica curado. Mas havia ali uma situação de crise. Abraão, nosso pai Abraão, a Bíblia diz que lá no livro de Gênesis, capítulo de número 15, verso de número 5, ele esperava a promessa, o filho Isaque, por 25 anos. Teve um momento que ele quase desistiu, teve um momento que ele estava aflito, estava lá na sua tenda, aflito porque havia ali uma crise. Eu quero te dizer, até quando vira do Antigo para o Novo Testamento, aquelas páginas em brancos que existem, não são para você fazer anotação, não são para separar o Antigo do Novo Testamento. Aquilo profeticamente simboliza o tempo que Deus ficou em silêncio. Deus ficou em silêncio durante 430 anos. O povo ficou em crise. Então eu quero te dizer, sempre ocorreram situações de crise. E por que não falar do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador? Maria, sua mãe biológica, no livro de Mateus 1,19, entrou em crise, porque havia sido concebida em seu ventre uma criança, e ela estava noiva de José. E agora, o que eu vou falar para ele? Como que ele vai fazer? José fica sabendo da notícia e pensa em deixá-la, pensa em abandoná-la, pensa em parar com aquele noivado. Se não fosse o Espírito Santo falar através de sonho a sua vida, ele estaria ali também até agora no momento de crise. Então, são várias as situações. Jesus vem, nasce, e aí 35 mil crianças são mortas por conta do Senhor Jesus. Queriam perseguir o Redentor, o Salvador que nasceria. Vamos matar todas as crianças. 35 mil crianças. Uma situação de crise. Quando lá em Nazaré ele cresce, quando lá em Nazaré ele vive, ele tinha duas alternativas naquela cidade. Talvez hoje Nazaré seria como se fosse uma comunidade, como se fosse talvez uma favela, um dos piores lugares. Vivia ali numa crise. Em Nazaré ele só podia ser duas coisas: o pescador, que mais tarde ele foi pescador de almas, ou seria carpinteiro. A sua vida, o seu destino desde criança até a sua fase adulta foi de carpinteiro. Mexia com prego, com madeira e com martelo. Talvez ele estava fazendo um estágio para a crucificação. Talvez ele estava ali já sendo preparado para a crucificação. Martelo, prego e madeira. Foi carpinteiro, vivia em crise. Eu quero te dizer algo, que ele foi crucificado, ressuscitou e está vivo para me dar vitória, para te dar vitória, para que eu e você possamos enfrentar e vencer todas as crises das nossas vidas. Não existe nenhuma crise, irmãos, não existe nenhuma situação em que a cruz não possa vencer. Não existe nada que a cruz não possa vencer, transpor. No livro de Hebreus 4,
verso de número 15, a Bíblia diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, nós temos um que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Nós temos um sumo sacerdote, nós temos um Deus, nós temos o Senhor Jesus, que deixou o nome que está sobre todos os nomes e que pode te dar vitória perante essa crise que você está passando. Mas aí vem a pergunta, talvez você está se perguntando, mas por que existem tantas crises? Por que existem tantas crises? E como eu posso vencer estas crises? E aí eu quero te dar 4 respostas. Por que existem as crises e como vencer estas crises? Eu quero te dizer que aquilo que parecia a sua maior derrota vai se transformar na sua maior vitória. Aquilo que era a sua maior crise vai se tornar a sua maior exaltação. Aquilo que parecia a sua destruição vai se tornar na sua exaltação. Quero compartilhar com você que Deus somente vai te dar o melhor no meio das grandes crises. Comece a colocar a sua mente e o seu coração para lembrar os grandes milagres, os grandes livramentos de Deus. Ele operou na sua vida em momentos que você achou que não iria suportar mais, em momentos que você achou que já era o fim, em momentos que você achou que não tinha mais o que fazer. O possível está nas suas mãos, mas o impossível é a especialidade de Deus. O impossível é a especialidade do Pai. Quando você acha que as forças se esgotaram, é aí que Deus entra, é aí que Deus opera, é aí que Ele manifesta o seu poder, a sua glória. Irmão, sempre foi assim. A palavra de Deus descreve também no livro de Êxodo que Moisés passou uma situação assim. Livro de Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 16, a Bíblia diz que Moisés estava encurralado. Deus deu a ordem para ele levar o povo de Deus, conduzir o povo de Deus do deserto. Mas chega um momento que ele está diante do mar. O exército de Faraó vem de um lado e ele está ali sem saída, no beco sem saída. É ali que Deus opera, na grande crise, viveu uma grande crise. E Deus então ordena, o Senhor ordena, estende a tua mão, estende o teu cajado em direção ao mar e ele vai se abrir e o povo vai passar a seco. Uma grande crise. Aquilo que parecia a maior derrota de Moisés se tornou a sua maior vitória. O exército de Faraó foi destruído. O povo passou a seco, mas o exército foi destruído. No livro de Josué, capítulo de número 3, verso de número 17, a Bíblia diz que também Josué, ali através dos sacerdotes, ali através daquele povo, mais uma vez, uma situação semelhante ao do Mar Vermelho. Agora eles estão diante do Jordão. E eles têm que atravessar. E a Bíblia diz então que os sacerdotes levam uma arca. E também mais uma vez o povo passa seco no meio do Jordão. Quero te dizer, mais uma vez, a crise se tornou a maior vitória daquele povo. A Bíblia também conta a história de um homem, o rei Davi, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 49. O dia da sua grande crise. O dia de enfrentar o grande gigante Golias, um homem que alguns dizem que tinha 6 metros, outros historiadores dizem que tinha 9 metros, o fato é que ele era um gigante, e Davi, um homem ruivo, pequeno, mas que existia em seu coração, que era um homem segundo o coração de Deus, mas estava diante da sua maior crise, diante do gigante. A Bíblia diz então que ele retira 5 pedras, lança, acerta a testa do gigante, ele cai, pega a espada do gigante e lhe arranca a cabeça. Aquilo que parecia a sua maior crise se transforma na sua maior vitória. A Bíblia também conta, irmãos, que o povo de Deus saiu para o deserto. Talvez você tenha vivido e andado em alguns desertos. Talvez o deserto familiar, talvez o deserto financeiro, talvez o deserto profissional, talvez o deserto espiritual. Mas a Bíblia diz que o povo também viveu no deserto. E nos registros no livro de Êxodo 13:21, que naquele momento de deserto, naquele momento de caminhada, Deus colocou uma nuvem durante o dia para dirigir e conduzir o caminho.
E durante a noite também uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, para conduzir e aquecer aquele povo. O que parecia a sua maior crise, se tornou na sua maior vitória e no sinônimo da presença do Senhor. Deus vai te exaltar. Fica firme, aquilo que você está achando que não vai suportar. É um momento de crise, não murmure, apenas ande, prossiga e glorifique o nome do Senhor, porque a sua crise vai se transformar em vitória. Uma segunda coisa, irmão, a crise, além de se transformar numa grande vitória para a sua vida, ela é o instrumento que Deus usa para você se aproximar de Deus. É através da crise que o homem se aproxima de Deus. Eu posso dizer que a crise é o imã divino que aproxima o homem de Deus. Quando você está em crise, você ora mais. Quando você está em crise, você jejua mais. Quando você está em Cristo, você lê mais a palavra. Quando você está em crise, você busca mais. Alguns profetas dizem, porque o melhor de Deus está por vir. Não, irmão, já veio. O melhor de Deus é Jesus. Ele já veio. O fato é que alguns ainda não o buscam. O fato é que ainda alguns não o procuram. O fato é que alguns ainda não o clamam. Então, quando você estiver em crise, você vai descobrir o melhor de Deus. Ele deixou a palavra de Deus, Ele deixou o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, para que você tenha vitória. A Bíblia nos confirma isso através do livro de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 18, que conta a história do filho pródigo, um menino que pede a sua parte na herança, fala, eu quero a minha parte na herança. Pega a sua parte da herança e sai pelo mundão. Não estava em crise, estava com dinheiro, estava com a parte da herança, mas perde tudo e se encontra numa situação de crise, em meio aos porcos, comendo bolotas que as pessoas davam aos porcos. E naquele momento de crise, ele fala, eu vou levantar e vou para a casa do meu pai, eu quero buscar e vou ver se ele me aceita pelo menos como se fosse um dos seus trabalhadores, um dos seus jornaleiros. Vou para a casa do meu pai, mas precisou gerar uma crise, precisou chegar uma crise. É na crise que você desenvolve a sua fé, é na crise que a sua fé aumenta, o seu clamor aumenta e que você agrada ao Senhor através da fé. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a crise também é um instrumento que Deus usa para te aproximar de Deus. E uma outra coisa, irmãos, a crise vai produzir em você crescimento. A crise vai produzir em você crescimento. A crise funciona como um adubo e um fertilizante. Alguns usam até esterco de galinha, né? Não cheira muito bem. Quem gosta do cheiro de crise? Lembra quando está chegando uma crise financeira na sua casa? Você não gosta nem do cheiro disso. Uma crise familiar não gosta nem do cheiro. Às vezes o esterco é assim, você não gosta nem do cheiro. Mas é aquele esterco, é aquela situação que vai produzir crescimento. É o momento que você vai buscar mais, é o momento que você vai clamar mais. A Bíblia diz, no livro de Isaías 6, a partir do verso 1, que foi num momento de grande crise que o profeta Isaías teve a visão de Deus, teve a revelação de Deus, percebeu que precisava purificar os seus lábios. Disse ao Senhor, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele percebe o pecado, então é no meio da crise que você vai crescer, que você vai abandonar o pecado, que você vai deixar as coisas que não agradam a Deus, que você vai perceber que ou você muda ou aquela crise vai te destruir. É o momento que você vai se transformar, é o momento que você vai crescer, é o momento da crise, vai gerar em você crescimento. A Bíblia diz que havia também o profeta Daniel. O livro de Daniel, capítulo de número 6, verso de número 22, foi lançado na cova dos leões. Um homem foi lançado na cova dos leões e foi colocada a pedra na boca da cova. A Bíblia diz que passou a noite, o rei gostava muito de Daniel, mas não pôde fazer nada. Tem hora que não adianta ser amigo do rei, tem hora que não adianta ser amigo do vereador, não adianta ser amigo do patrão, não adianta ser amigo do pastor, não adianta, é você e Deus, é a crise você e Deus. Tem hora que é você e aquela situação, mas depois, no dia seguinte, a Bíblia diz que o rei foi até aquela cova,
perguntou se Deus poderia ter salvado Daniel. E ele disse, não cometi nenhum pecado contra ti, ó rei, e nem contra o Senhor, meu Deus. E Deus enviou um anjo e me livrou da boca dos leões. Então, eu quero te dizer que depois que Daniel passou essa situação, depois que Daniel venceu a cova dos leões, ele teve as grandes revelações de Deus. Ele cresceu perante Deus, ele cresceu espiritualmente. A Bíblia também conta a história de um outro homem de Deus, na ilha de Patmos, a história de João, no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 19. A Bíblia diz que naquela grande aflição, ele foi arrebatado e teve as grandes revelações de Deus. Quero te dizer, você vai viver crise, talvez você já está no meio da crise. Continue clamando, continue adorando, continue glorificando e você vai sair mais forte do que você entrou. Você vai sair melhor do que você entrou. Você vai sair transformado, você vai sair experiente, você vai sair diferente. Depois que você sair dessa crise, você vai ter esperança, você vai saber como lidar, você vai saber como enfrentar. E você vai sair mais forte, melhor do que você entrou. Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. Talvez o seu passado está destruído, talvez o seu passado foi um passado de pecado, um passado que você até se envergonha. Mas eu quero te dizer que o seu presente, o seu futuro está intacto. Depende exclusivamente de você, depende exclusivamente do que você vai semear e do que você vai plantar. E por último, irmão, Deus nos permite que existam e vivamos em crise, porque aquilo que parecia a sua maior derrota vai se transformar na sua maior vitória. Uma segunda coisa, Deus vai usar a crise como uma forma de você se aproximar mais dele. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, a crise vai produzir em você crescimento. Você vai ser um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um cidadão melhor. Você vai crescer. Um trabalhador melhor, um patrão melhor, você vai crescer. E por último, irmãos, por que vem a crise? Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Você entrou em crise, mas você vai sair em Cristo. Você talvez entrou sozinho nessa crise, mas você vai sair vitorioso e vai sair com Cristo. Em tempos de crise, Jesus vai pedir para você tirar o S. Ele vai falar, crie, eu vou criar uma porta aqui, eu vou criar uma situação ali, vou criar porta onde não tem porta, vou mudar situações, vou falar em corações, vou falar através da sua vida, Deus vai te usar, Deus vai usar pessoas, Deus vai movimentar situações, Deus vai movimentar papéis e o nome dele vai ser glorificado. Creia nesta palavra e Deus vai te honrar, Deus vai mudar o seu cativeiro e o nome dele vai ser glorificado e exaltado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que as crises muitas vezes são instrumentos que surgem em nossas vidas para nos aproximar ainda mais de Deus. Você será mais do que vencedor. Não desanime, não entregue os pontos. Deus vai te honrar no meio deste vale e o milagre vai acontecer. Apenas fique firme. Creia e obedeça a sua palavra e você sairá muito mais forte do que entrou nesta situação. Nosso programa está chegando ao final, mas antes eu quero orar com você, crendo que você vencerá este momento de aflição e toda esta luta e tristeza se converterá em alegria e vitórias. Vamos clamar ao Senhor. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui estas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.